Manos e manas, eu não sei se posso chamar o que vou dizer de reflexão, mas como sempre a gente deve refletir no que se fala e no que se ouve, então vamos lá. Cobre desde ontem a imprensa, de forma intensa e extensa, o início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil, tendo como público-alvo inicial os que trabalham na saúde. Está sendo algo simbólico, mais simbólico do que realmente prático, diante do que a vacinação tem de alcançar. Mas o simbolismo, bem colocado, faz bem psicologicamente, aumenta até a imunidade, coisas da psique humana. No Rio de Janeiro, ressaltou a vacinação o fato dela ter sido começada sob a imagem do Cristo Redentor no Corcovado, uma das maravilhas do mundo contemporâneo. A estátua do Cristo no Rio de Janeiro, 38 metros de altura, com a base, é superada por uma outra com a imagem de Cristo na Polônia e outra na Bolívia. Mas pela beleza que cerca a nossa e a forma como foi feita, foi ela que ficou como a maravilha do mundo. 2 vezes a imagem do Cristo Redentor serviu, a meu ver, como protagonista de forma mais destacada do que outras vezes. A primeira vez foi porque, graças a ela, que nós, os protestantes do Rio de Janeiro, pela primeira vez, conseguimos nos unir de fato. Contrariados pelo fato de que a imagem era um atentado ao fato do Brasil ter se tornado, desde a proclamação da República, em um país laico, nossos irmãos dos anos de 1930 reclamaram dos privilégios dados à Igreja Católica com os recursos do Estado. A lei da separação entre Igreja e Estado já existia, mas era praticamente letra morta. Se a Igreja Romana não era mais a oficial, era com toda certeza oficiosa. A partir de nós, os batistas, que começamos a protestar pelo Jornal Batista, conseguiu se juntar congregacionalistas, metodistas e presbiterianos, mostrando a inconstitucionalidade da imagem, mas nada disto adiantou. Ela foi mesmo inaugurada no dia 12 de outubro, dia da Senhora Aparecida, e foi acesa de Roma pelo próprio Papa. Bem, mas de certo modo adiantou, pelo menos a união ajudou a acabar com a prática dos protestantes do Rio de Janeiro de jogarem farpas uns nos outros com discussões que acabavam no Correio da Manhã, o então maior jornal do Rio de Janeiro, para a delícia dos padres que comentavam a desunião entre os hereges protestantes. Na década de 30 era assim que eles nos tratavam, como hereges. Mas afinal nós víamos e declarávamos a Igreja de Roma como a Grande Babilônia. Era assim, nossos irmãos encontravam tempo para discutir, nem sempre de forma caridosa, e desta forma os presbiterianos chamavam a nós, os batistas, de adoradores da água, por causa do rigor batista com a forma imersionista do batismo e o quase horror ao batismo de bebês. Por sua vez, nós, os batistas, chamávamos os presbiterianos de católicos amansados e os metodistas de católicos disfarçados. Que tristeza, não é? Mesmo assim, no Rio já havia pregações de pastores batistas em igrejas metodistas e presbiterianas e vice-versa. Mas com o clima, por causa da união em torno do protesto pela imagem do Cristo no Corcovado, o clima melhorou e essas pregações se tornaram mais comuns e a cooperação mútua ficou reforçada. Em São Paulo, os protestantes, raros eram os documentos oficiais e jornais que nos chamavam de evangélicos, eram sempre protestantes. Juntos os protestantes evangélicos lá em São Paulo, elegeram o reverendo Guaraci Silveira, um pastor metodista, a deputado da Assembleia Nacional Constituinte por São Paulo e pelo Partido Socialista de São Paulo. Foi o primeiro protestante brasileiro a alcançar esta posição. Com seus discursos calorosos e historicamente muito fortes, ele teve parte destacada na aprovação de uma lei mais clara sobre a separação entre a Igreja e o Estado para a nova Constituição, então, que se redigiu. Bem, mas a segunda vez que um fato sobre a imagem do Cristo Redentor se destacou sobre as outras, para mim, foi esta de ontem. A vacinação começando sob a imagem do Cristo. Independentemente desta imagem ser, de certo modo, um santuário católico, existe uma capela católica na parte de baixo da imagem,
O que aconteceu ontem no Rio de Janeiro passou-se a quem interessar possa que a ciência depende do divino, da misericórdia de Deus. Para nós cristãos, a mensagem serve porque, seja como for, nós recebemos este início de vacinação de forma alvissareira, sim, felizes também, mas declarando a alto e bom som que, se alguns confiam em carros e outros em cavalos, nós confiamos sempre, sempre e sempre no nome do Senhor nosso Deus. Salmos 27. Que em nome dele, então, haja sucesso nesta vacinação. Amanhã toma posse o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o segundo presidente católico romano da história dos Estados Unidos. O primeiro foi John Kennedy, em 1960. Kennedy obteve o apoio dos protestantes americanos por causa de suas posições conservadoras acerca principalmente do aborto. Naquele tempo, as principais denominações protestantes históricas norte-americanas eram conservadoras em termos de liderança. Kennedy, se apresentava como um descendente de irlandês, que era, por isso, um bom católico, e dizia que só confiava em um protestante nos Estados Unidos, o pastor Dr. Billy Graham. Ao mesmo tempo que comungava na Catedral de São Patrício, Kennedy era um mulherengo convicto, teve algumas amantes enquanto presidente. Biden também é descendente de irlandeses e é um católico, mas que, diante das posições oficiais da sua igreja, é um tanto quanto estranho. É defensor do aborto, dependendo mesmo da escolha da mulher, é a favor do casamento homossexual, defensor de que uma mesma pessoa pode ter gêneros diferentes, situações que, pelo menos oficialmente, a sua igreja não aceita. O alto clero católico aproveitou-se de Kennedy para usufruir vantagens nos Estados Unidos. Conseguiu benesses, mas não conseguiu mais por causa da vigilância do protestantismo norte-americano, que na década dos anos de 60 era, na grande maioria, ativo e conservador e representava então 60% da população norte-americana. Com certeza, o alto clero católico de agora nos Estados Unidos aproveitar-se-á de Biden para conseguir uma influência maior num país no qual a influência protestante conservadora agora é cada vez menor, vista equivocadamente como manifestações de uma extrema-direita, comparada a alienígenas, numa população onde não mais do que 45% ainda se declara protestante. No entanto, Biden vai ter dificuldades com os católicos conservadores, leigos e clérigos que não aprovam seus conceitos sobre o aborto e sexualidade e já se manifestaram em relação a isto, mas nem por isto vai deixar de receber a Eucaristia, com certeza. Não. Em termos religiosos, também não há muita coisa boa para se falar dos demais presidentes norte-americanos, que na grande maioria foram protestantes. As exceções são esses dois católicos, outros dois que foram unitarianos, se diziam cristãos, mas não criam na divindade de Cristo e nem na Trindade, e de Thomas Jefferson, que foi o terceiro presidente americano, que era um deísta empírico iluminista. Cria em Deus, mas não num Deus que se envolvia conosco, ou que se envolve conosco, admirava muito a Jesus, mas não como um salvador pessoal, não cria num sacrifício vicário na cruz. 4, no entanto, se destacaram na fé evangélica, eram mais do que nominais. Abraham Lincoln, educado nos princípios batistas, mas que nunca assumiu nenhuma denominação. Ele, no entanto, viveu como um cristão exemplar, apegado à ideia de Cristo como Salvador único e pessoal, e por quem ele afirmava valia a pena viver. Tinha prazer em ler a Bíblia, cantar com a congregação nos cultos que assistia. Theodore Roosevelt, ligado à Igreja Reformada, tinha o hábito de dizer em tudo que fazia: Senhor, o que vais pensar de mim se eu fizer isso como acho que devo fazer? Foi Prêmio Nobel da Paz. Thomas Woodrow Wilson foi presbiteriano praticante que cria firmemente na ação do Espírito Santo na vida dos que realmente são cristãos, também foi Prêmio Nobel da Paz. Jimmy Carter, diácono batista e que procurou pautar sua presidência nos princípios do Evangelho. Depois de presidente, dedicou-se a reconciliar governos e nações, conseguindo mudanças fantásticas, e por isso também foi Prêmio Nobel da Paz. Manos e manas, nós precisamos confiar mais no que a palavra de Deus nos diz e nos recomenda. Se ela diz que ele, Jesus, é a nossa paz,
Então, nos dando a Ele, recebendo-o em nossas vidas, nós vamos ter paz, mesmo que haja guerra, pestes e Covid-19, terremotos. Se ela nos diz para fazermos súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade, 1 Timóteo 2:1-2, temos de obedecer a isso. Obedecer e crer que isso dá resultado. Então por que e para quê? Então por que e para quê? Criticar, enxovalhar, amaldiçoar quem nos governa? Temos de pedir a Deus, suplicar mesmo, para que os que nos governem pensem melhor no que falam e no que fazem. Orar para que Deus mova o necessário para que eles fiquem ou saiam, conforme Deus achar que assim deve ser. Não cantamos "Eu creio no poder da oração"? Então continuemos a orar. Senhor, olha quão grandes são as ondas no mar desta vida, ondas da Covid-19, de tantas doenças, tantas maldades. Olha as ondas da iniquidade, da desonestidade, da exploração dos mais fracos, da corrupção, e ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a querermos sempre Jesus com a gente em nossos frágeis barcos, para que essas ondas não nos engulam. Tenham todos uma boa noite na presença do Senhor.